Existem histórias que nos tocam profundamente antes mesmo de conhecermos os detalhes. Algumas pelo mistério que envolvem, outras pela emoção de suas entrelinhas. O relato que você está prestes a ouvir me chegou acompanhado de uma sensação que não consigo ignorar, a de que ele carrega verdades que talvez sejam tão assustadoras quanto belas. Boa noite, Dom. Meu nome é Edna e hoje quero compartilhar algumas situações curiosas que vivi na casa do meu sogro, que chamarei de Everaldo. Desde que comecei a namorar Giovanni, filho dele, sempre percebi que era um homem reservado. Falava pouco e, na maior parte do tempo, se dedicava ao trabalho em sua oficina de carpintaria, localizada em casa. Segundo Giovanni, era ali que ele passava o dia quase todo. Quando me casei com Giovanni, Everaldo não compareceu ao nosso casamento. Apesar de minhas tentativas, ele pediu desculpas e explicou que não achava apropriado ir. Fiquei bastante triste, especialmente por não ter mais meus pais e porque meu marido só tinha ele como família próxima. Talvez a ausência se devesse à relação complicada que mantinha com Giovanni. Eles praticamente não conversavam, e lembro que não foi nada fácil convencer meu esposo a me apresentar ao pai dele. Para mim era importante conhecer a família do homem com quem eu estava construindo uma vida. Logo percebi que tanto Giovanni quanto o irmão dele tinham pouca ligação com Everaldo. Eu incentivava meu esposo a se aproximar, mas ele não parecia disposto e sempre ignorava minhas sugestões. No rosto de Everaldo muitas vezes via uma expressão melancólica, mas ele nunca comentava nada. Parecia conformado com a distância emocional entre eles. Um dos raros momentos em que vi meu sogro demonstrar entusiasmo foi quando meu filho, Raul, nasceu. Era seu primeiro neto e mesmo enquanto eu ainda estava grávida, ele mostrava preocupação e alegria. No início, parecia um pouco tímido, quase como se não soubesse como interagir. Por isso eu me propus a visitá-lo frequentemente com Raul. Durante essas visitas, ele demonstrava muito carinho pelo neto. Ficava ao lado da rede quando o pequeno dormia, adorava segurá-lo no colo e sorria ao ver Raul brincar com seus óculos. No entanto, quando Raul tinha apenas 3 meses, precisávamos nos mudar para a cidade, já que Giovanni recebeu uma boa proposta de trabalho. Embora fosse uma decisão conjunta, senti-me mal pelo impacto que isso causaria no meu sogro. Na última visita, antes de nos mudarmos, fui sozinha. Giovanni preferiu não ir, e eu resolvi não insistir. Everaldo estava visivelmente emocionado na despedida, quase às lágrimas. Disse a ele que poderia nos visitar sempre que quisesse, já que a nova casa ficava a apenas 40 minutos de distância. Ainda assim, ele ficou com um olhar desolado. Infelizmente, após nossa mudança, ele nunca chegou a nos visitar, e o contato por telefone também era raro. Everaldo vivia sozinho e acabou cancelando sua linha fixa quando passou a morar isolado. Eu sentia um grande afeto por ele. Sem meus pais, ele era uma figura de respeito e gentileza na minha vida. Por isso, fazia questão de levar Raul até ele sempre que possível. Contudo, aos poucos, a correria do dia a dia me consumiu, e as visitas se tornaram mais esparsas. Além disso, Giovanni nunca se oferecia para ir comigo, e eu não me sentia segura dirigindo sozinha com meu filho. Parecia arriscado. Cerca de 1 ano após nossa mudança, meu sogro adoeceu de forma inesperada. Foi um choque para mim e para Giovanni, já que ele sempre teve uma saúde exemplar e cuidava bem da alimentação. Como carpinteiro, Everaldo passava a maior parte do dia na oficina. Certa manhã, um vizinho nos ligou para avisar que ele havia desmaiado e caído na frente de casa. Corremos para vê-lo e encontramos um homem claramente desgastado. Seu corpo denunciava cansaço acumulado, o rosto abatido, olhos tristes e um emagrecimento evidente em relação a meses atrás. Era difícil não perceber que ele já vinha se sentindo mal há algum tempo, mesmo negando e insistindo que estava tudo sob controle. Voltei a visitá-lo com frequência, levando comida e às vezes meu filho para alegrar um pouco o ambiente. Giovanni aparecia raramente, sempre justificando com o trabalho. Para mim, parecia apenas uma desculpa. Everaldo, por outro lado, parecia cada vez mais fraco. Suas olheiras profundas mostravam noites mal dormidas. A casa também havia mudado. Estava mais escura, com um cheiro desagradável e uma sensação opressiva no ar, como se a ventilação simplesmente não circulasse mais.
Meu filho, Raul, começou a ter um comportamento curioso. Fixava o olhar em pontos específicos das portas abertas, seguindo algo com os olhos, como se alguém estivesse se movendo. Isso me deixou desconfortável. Uma tarde, enquanto Everaldo estava na oficina, Raul brincava na sala e eu o observava da cozinha. De repente, ele começou a rir, como se interagisse com alguém. Logo depois, começou a chorar. E quando o peguei no colo, seu corpo estava rígido de tensão. Tentei me convencer de que era só a imaginação fértil de uma criança pequena, mas a situação me perturbou. Numa conversa com Giovanni, mencionei a saúde do pai dele. Sem querer parecer queixa, sugeri que ele desse mais atenção ao sogro. Não conseguia entender o distanciamento tanto dele quanto do irmão. Era como se simplesmente ignorassem o que estava acontecendo. Continuei visitando Everaldo e cuidando dele como podia, mas a rotina com Raul, que já crescia, dificultava cada vez mais minha disponibilidade. A distância entre nossas casas também era um obstáculo. Em outra visita, notei alguns ferimentos no rosto e braços de Everaldo. Ele explicou que havia caído de bicicleta. Nos dias seguintes, fui eu quem cuidou dele. Embora o acidente não fosse grave, sua fragilidade exigia repouso. Everaldo, apesar de insistir que sabia se cuidar, parecia grato pelo apoio. Foi então que reparei algo estranho nas paredes da casa. Começaram a surgir manchas pretas, pequenas no início e fáceis de ignorar. Com o tempo cresceram, assumindo formas que lembravam teias de aranha, num tom inicialmente cinzento, mas que foi escurecendo. Everaldo atribuiu o problema à umidade, e o cheiro no ar reforçava essa explicação. Por isso, preferi não dar maior atenção. Com a rotina atribulada, eu não tinha tempo para cozinhar, então Giovanni me dava dinheiro para comprar as refeições do pai dele. Apesar disso, Everaldo mal tocava na comida. Ele me explicou certo dia que simplesmente não sentia fome. Eu tinha uma cópia da chave da casa, mas, por respeito, sempre batia antes de entrar. Às vezes ele abria a porta, outras eu mesma entrava. Certa vez, ao fechar a porta atrás de mim, algo chamou minha atenção. Uma sombra se moveu perto do sofá, como se alguém estivesse se escondendo ali. A casa estava iluminada e era plena tarde. Me aproximei devagar, mas não havia nada atrás do sofá. Fiquei inquieta. O que eu vi parecia ser uma figura pequena, talvez uma criança, mas decidi acreditar que poderia ter sido apenas a sombra da porta. Noutra ocasião, enquanto lavava a louça na cozinha, Raul ficou em casa com o pai. Pela janela, eu tinha uma visão clara da oficina de carpintaria, que ficava no fundo do quintal. Quando levantei os olhos, vi algo que me fez gelar. Parado ao lado da oficina havia um menino de costas para mim. Seus cabelos pretos e a altura indicavam que devia ter uns 6 anos. Ele olhava em volta como se procurasse algo, movendo a cabeça de um lado para o outro, até que se agachou entre as plantas. Meu corpo congelou. Eu sentia um frio percorrer minha espinha, junto de uma pressão pesada no peito. Um medo inexplicável. Pouco depois, o menino entrou na oficina. Foi preciso muito esforço para tomar coragem, mas, apesar do medo, fui até o quintal. Quando empurrei a porta, o ambiente estava vazio. O cheiro de madeira e verniz enchia o espaço pequeno, onde mesas e brinquedos inacabados se espalhavam. Não havia sinal de ninguém. Mal fiquei por ali. Dei uma olhada rápida e voltei para a casa com o corpo tremendo. A imagem daquele menino continuava clara na minha mente. Com o passar do tempo, Everaldo começou a reclamar de coisas desaparecendo. Ferramentas e objetos pessoais sumiam misteriosamente. Ele mencionou, inclusive, que havia perdido um rosário de ouro maciço há poucos dias. Segundo ele, era uma peça empenhada com ele, mas o dono nunca voltou para buscá-la. Procuramos por toda a casa e não encontramos nada. Enquanto ajudava na busca, percebi algo estranho. Manchas de mofo começaram a se espalhar. Elas estavam nos móveis, na cozinha e principalmente no quarto de Everaldo, perto da cama. O mofo de um verde escuro tornava o ar pesado. Eu tentava racionalizar, pensando que poderia ser apenas um problema de umidade, mas o incômodo persistia. Perguntei ao meu sogro se mais alguém frequentava a casa. Ele explicou que, além de mim, apenas uma moça fazia faxina de vez em quando, mas já fazia bastante tempo que ela não aparecia, talvez por estar ocupada.
Comentei que ela poderia ter encontrado ou guardado o rosário em outro lugar. Até sugeri que poderia tê-lo roubado. Everaldo, no entanto, defendeu que ela era de confiança e notou minha suspeita. Ele descreveu o rosário com riqueza de detalhes, mencionando que planejava dá-lo de presente para Raul. Embora demonstrasse tristeza pela perda, logo minimizou, dizendo que já não fazia diferença. Com o passar dos dias, Everaldo começou a apresentar sinais de melhora, embora ainda estivesse visivelmente fraco. Sempre que o encontrava na oficina, ele estava ocupado criando brinquedos para Raul. Mesmo o neto sendo muito pequeno para brincar com eles, as cores chamavam sua atenção. Everaldo dizia que assim, Raul teria algo para se lembrar dele no futuro. Certo dia, fui até a oficina para observar de perto como ele trabalhava. Aquele espaço parecia diferente, quase acolhedor, especialmente em comparação ao ambiente pesado do restante da casa. Seu Everaldo, não quero ser intrometida, mas o senhor não acha que a casa anda meio diferente? Perguntei. Ele demorou alguns segundos para responder. As manchas nas paredes não o preocupam? Insisti. Talvez seja porque não tenho limpado direito, disse ele. Assim que puder, vou resolver isso. Preferi não pressionar mais, afinal ele conhecia a própria casa melhor do que eu. Contudo, não estava convencida. Pensei em contar sobre o menino que vi, mas temi assustá-lo. Em vez disso, sugeri que viesse morar conosco por um tempo para se recuperar. Ele, porém, recusava firmemente. Esta é a minha casa e estou feliz aqui. Everaldo insistia que ficaria bem logo, mas eu não conseguia ignorar o peso que a casa parecia ter sobre ele. Era como se o cheiro de doença impregnasse o ar, mesmo que os médicos garantissem que ele só precisava descansar e tomar os remédios. Acreditava que tirá-lo daquele ambiente poderia ajudá-lo. Conversei com Giovanni e propus que contratássemos alguém para cuidar do pai dele, já que minha rotina me impedia de visitá-lo tanto quanto eu gostaria. Pedi que ele falasse com Danilo, seu irmão, para que pudessem organizar algo juntos. Fiz questão de reforçar que não era apenas por minha tranquilidade, mas porque Everaldo realmente precisava dos filhos. Decidi parar de levar Raul para a casa do avô. O menino não parecia mais confortável lá, chorava sem motivo e só queria ficar no meu colo. Além disso, me preocupava que ele pudesse adoecer por conta da umidade. Isso claramente afetou Everaldo, embora ele não dissesse nada. Mas era visível em seu olhar o quanto sentia falta do neto. Ao mesmo tempo, eu esperava que isso pudesse convencê-lo a aceitar nossa ajuda. Certa vez, Everaldo me perguntou de repente se eu também sentia cheiro de banana frita pela casa. Aquilo me pegou de surpresa, pois o odor que eu sentia era de algo estragado, quase pútrido. Aproveitei que ele estava descansando no quarto e decidi limpar a casa. Everaldo não gostava que eu cuidasse dos afazeres, chegando a reclamar às vezes, mas resolvi agir mesmo assim. Abri todas as portas e janelas, deixando o ar circular. A iluminação natural trouxe certa leveza ao ambiente, mas a casa ainda parecia opressiva. Enquanto limpava, procurei pela origem do cheiro ruim, achando que poderia ser algum animal morto escondido por ali. Estava num dos quartos ao fundo do corredor, varrendo, quando passei a vassoura debaixo da cama e senti que bateu em algo. Imaginei que fosse uma caixa. Passei a vassoura de novo e o objeto estava lá, impedindo o movimento. Abaixei para conferir, mas o que vi me fez congelar. Uma criança estava encolhida em um canto debaixo da cama. Um grito escapou da minha garganta e eu me levantei com dificuldade, o coração disparado. Fui para o corredor tentando entender o que estava acontecendo. O menino permanecia ali, olhando para mim com os olhos arregalados, atentos. Dei um passo em direção à porta, mas o nervosismo me fez recuar. Queria chorar. O medo tomou conta de mim. Fui até o quarto do meu sogro. Ele dormia profundamente, alheio ao que acontecia. Reuni coragem e voltei ao quarto onde tinha visto o menino. Minhas mãos tremiam enquanto passava a vassoura novamente sob a cama, esperando sentir o mesmo obstáculo. Dessa vez, ela deslizou sem resistência. Lentamente, me abaixei para olhar, mas o espaço estava vazio. Não havia mais nada ali. Era como se toda a energia tivesse sido sugada de mim.
Comecei a rezar, repetindo o Pai Nosso sem parar. Tinha certeza de que era o mesmo menino que eu tinha visto perto da oficina de carpintaria. Não podia ser apenas coincidência. Fechei a porta do quarto e fui para a cozinha tentando me acalmar. Sentia um nó na garganta, buscando desesperadamente uma explicação lógica, mas não conseguia encontrar nenhuma. Como uma criança poderia aparecer e desaparecer daquele jeito? A imagem do menino com aqueles olhos brilhando por baixo da cama não saía da minha cabeça. Pensei em acordar Everaldo, mas o que eu diria? Que tinha visto uma criança na casa? Ele certamente me acharia louca. Resolvi ficar em silêncio, tentando acreditar que tudo não passava de fruto da minha imaginação, talvez provocado pelo peso daquele ambiente. Nos dias seguintes, a cena continuou me perturbando. Na semana seguinte, durante outra visita, minha inquietação era evidente, apesar de eu tentar disfarçar. Everaldo notou e perguntou se algo havia acontecido. Neguei e rapidamente mudei de assunto, perguntando como ele estava. Ficamos em silêncio por um bom tempo, sentados à mesa da cozinha. Ele não tocava na comida, apenas olhava para o nada, como se estivesse decidindo se deveria ou não me dizer algo. Eu temia que insistisse em saber o motivo da minha perturbação. De repente, ele quebrou o silêncio. Como está o meu filho? Fiquei surpresa, pois raramente falávamos de Giovanni, e só quando eu puxava o assunto. Ele está bem, respondi forçando um sorriso. Ele pergunta por mim? A voz saiu hesitante, carregada de emoção. Engoli seco. Respondi que sim, mas era mentira. Giovanni não perguntava sobre o pai. Naquele momento não tive coragem de dizer a verdade, vendo o estado em que Everaldo estava. Mas pelo olhar dele, soube que ele não acreditava. Você não precisa vir aqui só para cuidar de mim. Não é necessário de verdade. O rosto dele começou a ficar vermelho e sua voz tremia. Não é incômodo nenhum, Everaldo. O senhor é como um segundo pai para mim. E eu falava a verdade. Desde o início ele me acolheu como parte da família. Apesar de seu jeito duro, aprendi a enxergar que era assim que demonstrava cuidado. Acho que falhei com os meus filhos, ele disse baixando os olhos. Não estive presente quando eles mais precisavam, e isso me dói profundamente. Sua voz se quebrava e meu peito apertou com suas palavras. Não consegui responder. Fiquei em silêncio, sentindo aquele peso me atingir também. Tentei conquistá-los de tantas formas, mas sempre falhei. Cometi muitos erros e não os culpo por isso. Eles têm todo o direito. A culpa transparecia em cada palavra e eu sentia a dor dele como se fosse minha. Enquanto Everaldo falava, quase chorando, minha mente voltou a tantos momentos em que ele tentou se aproximar. Sempre o fazia com cuidado, como se precisasse da aprovação do filho para falar comigo ou para ver o neto. Também comecei a entender melhor o lado de Giovanni. Everaldo havia abandonado a mãe dele e de Danilo, e depois da morte dela, tentou voltar para reparar seus erros. Mas já era tarde, e os dois filhos não queriam reaproximar-se. Era uma história cheia de mágoas. Giovanni odiava tocar nesse assunto e eu evitava também, pois sabia o quanto isso enchia a casa de rancor. Olhar para Everaldo naquela condição, tão frágil e cansado, me despedaçava. Eu tinha presenciado suas tentativas de reconciliação e ele nunca parava de tentar. Ao mesmo tempo, não conseguia deixar de pensar em como daria tudo para ter meus pais de volta. Para ter tido meu pai me conduzindo ao altar ou minha mãe celebrando comigo no meu casamento. Nunca soube se eles teriam orgulho de mim, mas gosto de imaginar que sim. Não pude ter isso. E ver Giovanni desperdiçando a chance de reconstruir uma relação com o pai vivo me deixava inquieta. Everaldo estava ali tentando corrigir o passado e meu marido simplesmente não enxergava o valor disso. De repente, Everaldo começou a chorar baixinho, até que as lágrimas desabaram de vez. Foi difícil vê-lo assim. Levantei e o abracei. Seu corpo parecia tão frágil, tão leve. Disse a ele que o amava e que era muito grata por tudo o que fazia por nós. Ele chorou como uma criança, desabando nos meus braços. No dia seguinte, tomei coragem para falar com Giovanni. Estava preocupada com o pai dele, mas não sabia como abordar o assunto. Depois de muito pensar, arrisquei. Acho que você deveria visitar seu pai. Ele não respondeu, como se nem tivesse me ouvido.
Insisti, mas ele apenas murmurou que não tinha tempo, que o trabalho estava tomando conta de tudo, e encerrou a conversa. À noite, não consegui me segurar e trouxe o assunto de novo. Sentia um aperto no peito, um pressentimento que não me deixava em paz. Giovanni, você precisa fazer as pazes com seu pai. A última vez que o vi, ele parecia muito doente. Silêncio. Giovanni não respondeu e eu também fiquei quieta. Respirei fundo e insisti. Estou falando sério. Ele está muito mal e eu realmente temo que algo aconteça com ele. No dia seguinte, Giovanni finalmente disse que iria visitá-lo e perguntou se eu queria ir junto. Durante o caminho, minha ansiedade crescia. Quando chegamos, Everaldo ficou desconcertado. Era óbvio que não esperava a visita. Ainda assim, vi algo que não via há tempos. Uma felicidade sincera em seu rosto. Ele estava radiante, mesmo que nervoso. Giovanni falou pouco, mas foi um passo importante. Everaldo, por outro lado, parecia quase sem saber o que fazer. Ele esfregava as mãos, me lançava olhares rápidos de canto, com aquele sorriso tímido que entregava o quanto aquele momento significava para ele. No caminho de volta, Giovanni quebrou o silêncio. A casa parecia estranha. Ele comentou sobre as manchas escuras nas paredes e a sensação pesada que o ambiente trazia. Disse que não visitava a casa fazia muito tempo e ficou incomodado com o que viu. Durante o restante do trajeto ficou quieto. Mais tarde, quando estávamos deitados, ele confessou num tom baixo. Não pensei que ele estivesse assim tão doente. Percebi na voz de Giovanni um misto de medo e arrependimento. Houve um silêncio e então ouvi Giovanni chorando. Era raro vê-lo assim, mas a solidão do pai naquela casa parecia finalmente atingi-lo. Sugeri que convidássemos Everaldo para ficar conosco por uns dias. Não queria pressionar, mas Giovanni concordou. Everaldo veio à nossa casa em 2 ocasiões e a mudança parecia fazer bem a ele. Aos poucos, seu olhar recuperava um brilho que há muito eu não via. Continuava trazendo brinquedos feitos para Raul. Cada vez aparecia com um diferente. O último foi um carrinho de madeira pintado de azul. Pouco tempo depois, meu sogro faleceu. Foi inesperado, ainda mais porque ele parecia estar melhorando. Não quero entrar em detalhes, mas fui eu quem o encontrou. No dia, fui buscá-lo para almoçar conosco. Toquei a campainha e ele não atendeu. Usei a chave extra para entrar e o encontrei deitado na cama, a pele com um tom pálido azulado. Quando o toquei, estava gelado. Desabei a chorar ali mesmo. Dias antes, ele parecia tão bem, até brincando com o neto. E então, de repente, se foi. A perda foi difícil para todos, especialmente para Giovanni. Ele começou a se culpar, repetindo que deveria ter estado mais presente. Eu fazia o possível para consolá-lo. Você pôde estar com ele nos últimos dias, e isso com certeza foi tudo de que ele precisava. Eu me lembrava do rosto de Everaldo iluminado enquanto estava em nossa casa. Não havia por que buscar culpados. Era melhor nos agarrarmos às boas lembranças que construímos juntos. De algum modo, parecia que Everaldo sabia que seus dias estavam contados. O que mais me surpreendeu foi Danilo, meu cunhado, que não apareceu no velório do próprio pai. Ele manteve distância e nós respeitamos. Nem eu, nem Giovanni insistimos. Depois do funeral, veio a revelação do testamento. Everaldo deixou a casa para mim. No início, não acreditei, mas era verdade. Foi um choque. Eu achava que deveria pertencer aos filhos, mas Giovanni me convenceu de que era a vontade do pai, e era nosso dever respeitá-la. Alguns dias depois, Giovanni me pediu as chaves para ir até a casa. Não me convidou para acompanhá-lo. Parecia querer ficar sozinho. Quando voltou, estava pálido, assustado. Disse apenas: vi meu irmão na casa do meu pai e pensei que estivesse falando de Danilo, mas ele rapidamente esclareceu. Não, estava falando do irmão mais velho, aquele que havia falecido quando Giovanni ainda era criança. Eu já conhecia essa história, mas nunca o vi e nem sequer havia fotos. A descrição que Giovanni fez, porém, batia com o menino que eu também tinha visto naquela casa, aquele mesmo que apareceu embaixo da cama. Meu marido contou que, ao entrar na casa, foi recebido pelo mesmo cheiro de mofo de antes. Notou que as manchas escuras nas paredes estavam mais fortes, quase dominando o lugar. Ele tentou ignorar e foi ao quintal, até o ateliê de carpintaria.
Lá dentro, tudo parecia normal à primeira vista, exceto pelos móveis inacabados que Everaldo havia deixado. Em cima de uma das mesas, havia uma cadeirinha de madeira que provavelmente seria um presente para Raul. Giovanni disse que virou o rosto em direção a um canto e viu o menino parado ali. Ele tremia enquanto me contava, os olhos arregalados, ainda apavorado pela lembrança. O menino estava imóvel, as costas encostadas na parede, olhando para ele. Giovanni gritou e deu um passo atrás, pensando que podia ser um boneco, mas a figura inclinou lentamente a cabeça para o lado. Foi o suficiente para fazê-lo sair correndo da oficina. Ele sabia que aquilo não podia ser real, mas a imagem do menino o perseguia. Giovanni tinha poucas memórias do irmão, já que era muito pequeno quando ele morreu, mas nunca esqueceu o rosto dele. E naquele momento, jurava que era ele mesmo. Aquilo me deixou paralisada. Contei a Giovanni que também tinha visto o menino algumas vezes, mas sempre atribuía ao cansaço ou ao estresse. Tentava convencer a mim mesma de que não era real. Naquela noite, sugeri que rezássemos juntos. Eu já costumava rezar todas as noites pelo Everaldo. Dessa vez, fizemos pelas duas almas e acendemos uma vela. Foi então que os sonhos começaram. Nos sonhos, eu sempre estava na casa do meu sogro. Procurava por Raul pelos cômodos, mas não conseguia encontrá-lo. De repente, uma sombra surgia e começava a me seguir. Era a do menino. O curioso é que eu não sentia medo dele. Parecia, de alguma forma, que ele tentava me guiar, como se quisesse me proteger de algo pior que estava ali. No final, eu saía da casa e ia até o jardim. Lá, a sombra do menino desaparecia, mas outro vulto surgia imóvel, próximo à oficina. Eu nunca via seu rosto, mas tinha a forte sensação de que era Everaldo. Acordava no meio da madrugada, ofegante e assustada. Contei a Giovanni sobre os sonhos, e ele achou que talvez fosse o pai tentando me passar alguma mensagem. Alguns dias depois, tive outro sonho. Dessa vez, eu estava na oficina de carpintaria. O vulto segurava uma caixinha de madeira pintada à mão. Não lembro das cores exatas, mas havia uma rosa desenhada nela. Acordei confusa, sem entender o significado disso. Os sonhos começaram a se repetir e Giovanni ficou preocupado. Ele sugeriu que fôssemos até a casa para tentar entender o que estava acontecendo. Fomos numa tarde, depois que ele saiu do trabalho. Enquanto ele ficou no carro com Raul, entrei no quintal e fui direto para a oficina. Aquele sempre foi o meu lugar favorito na casa, pois transmitia uma tranquilidade que os outros cômodos não tinham. Comecei a procurar, tentando me guiar pela imagem borrada do sonho. A rosa era a minha única pista. Vasculhei as mesas, as ferramentas, mas não achei nada. Cheguei ao canto da oficina onde Giovanni disse ter visto o vulto. Havia pedaços de madeira bloqueando a passagem. Foi então que notei algo escondido no canto. Não era uma caixinha, mas um cavalinho de madeira com uma rosa pintada na lateral. Afastei as madeiras para alcançá-lo. Era maior do que eu imaginava e bastante pesado. Percebi que ele abria por dentro, então o abri. O conteúdo caiu no chão e meu coração disparou. Era ouro. Correntes, anéis e outras joias brilhavam ali como se tivessem acabado de ser polidos. Fiquei em choque. Saí correndo da oficina e fui direto para o carro. Giovanni me olhou assustado, achando que eu tinha visto o menino de novo. Pedi que ele entrasse comigo, insistindo até ele ceder. Mostrei o cavalinho e o que havia dentro. Ficamos perplexos, sem conseguir entender de onde poderia ter vindo tudo aquilo. Pouco tempo depois, tive meu último sonho com Everaldo. Foi diferente de todos os outros, como se ele ainda estivesse vivo. Estávamos na cozinha dele, e ele segurava Raul nos braços. No sonho, Raul ainda era um bebê de poucos meses, rindo alegremente enquanto o avô fazia carinho em sua cabeça. Tudo parecia acontecer em câmera lenta, com o rosto de Everaldo tão nítido que parecia real. Acordei com lágrimas nos olhos. Contei o sonho a Giovanni e ele também chorou. Senti que era uma despedida. Everaldo estava se despedindo e talvez agradecendo. Apesar das lágrimas, acordei com uma paz imensa e um calor suave no peito, que se espalhou por todo o meu corpo. Começamos a enfrentar problemas com Danilo, meu cunhado, que não escondeu o incômodo pelo fato de a casa ter ficado no meu nome.
O que mais me chateava não era a discussão sobre herança, mas a hipocrisia dele. Tinha tempo para reclamar disso, mas nunca apareceu para visitar o pai, se despedir ou demonstrar qualquer interesse por ele. Danilo chegou a ir até nossa casa para conversar. Eu ouvi tudo o que ele disse, sem responder. Preocupada com a sensação pesada que ainda rondava a casa do meu sogro, pedi ao padre da igreja que frequento que fosse até lá para abençoá-la. Parecia que o lugar estava se desfazendo, como se fosse engolido por sua própria energia. Depois da bênção, algo mudou. Era como se as janelas tivessem sido abertas, deixando o sol entrar após muito tempo no escuro. Raul, meu filho, não se lembra do avô, já que era muito pequeno. Sempre que posso, conto como Everaldo o amava. Dentro do cavalinho de madeira que encontramos, havia uma correntinha com um pingente em forma de cruz. Em ocasiões especiais, coloco a correntinha no Raul e digo que foi um presente do vovô, que o protege do céu. Mesmo sem memórias diretas, Everaldo continua presente na vida dele. Os brinquedos de madeira que Everaldo fez estão envernizados e espalhados pela casa, como pequenas lembranças de um avô dedicado. Everaldo deixou um espaço muito especial no meu coração. Ele foi o pai que eu nunca tive. Às vezes, choro ao pensar se poderia ter feito mais por ele. Mas sei que nunca conhecerei totalmente sua história e as batalhas que enfrentou. Imagino que chegou um momento em que seu corpo simplesmente não conseguiu suportar mais. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Essa história sempre foi compartilhada pelo meu tio, que dedicou toda a vida ao trabalho como policial da cidade. Agora aposentado, ele carrega uma bagagem repleta de histórias e experiências, algumas boas, outras difíceis. Na profissão dele, é inevitável cruzar com todo tipo de situação. Entre tantas histórias que ele costumava dividir conosco, essa é uma das que mais me marcou por ser ao mesmo tempo incomum e carregada de tristeza. Ele relatou que certa noite, enquanto estava na delegacia, um telefonema chamou atenção. Do outro lado da linha, a voz suave de uma garotinha, aparentemente com uns 6 anos, pedia ajuda para o irmão. A criança falou pouco, apenas disse que ele precisava de ajuda, que os pais eram cruéis e implorou para que fossem depressa. Sem saber ao certo o que esperar, meu tio e seu colega seguiram para o endereço indicado. Ao chegarem, encontraram uma casa em péssimo estado, com o quintal tomado por lixo e ervas altas. Eles bateram à porta, que foi aberta apenas por uma fresta por um homem que não mostrou o rosto inteiro. Meu tio explicou o motivo da visita: a ligação de emergência feita por uma criança daquele endereço. Pediu autorização para entrar e verificar a situação, mas o homem, visivelmente contrariado, respondeu de forma seca: "Não mora nenhuma menina aqui." Mesmo diante da resistência, os policiais insistiram, afirmando que caso ele não colaborasse, voltariam com um mandado, complicando ainda mais as coisas. Relutante, o homem cedeu. Dentro da casa, viram uma mulher no sofá assistindo televisão. Quando questionados, o casal confirmou que tinham apenas um filho e que sua filha havia falecido meses atrás. Meu tio solicitou permissão para examinar os quartos, buscando o garoto e confirmando a ausência de outra criança. No quarto das crianças, encontraram algo alarmante. O menino estava deitado na cama, visivelmente ferido, com marcas de maus tratos no rosto e nos braços. A negligência era evidente. Os pais não demonstravam nenhum cuidado ou preocupação com ele. Depois de garantir a segurança do menino e cumprir os protocolos necessários, meu tio confirmou que a história dos pais sobre a filha era verdadeira. A menina havia morrido 2 meses antes, vítima de uma doença que não foi tratada. O que deixa a situação ainda mais enigmática é que, de acordo com os registros, foi a voz da própria menina falecida que realizou a ligação para a polícia, pedindo ajuda para salvar o irmão. Esse telefonema ficou registrado nos arquivos de emergência, e meu tio teve a oportunidade de ouvir a gravação,
confirmando que era, de fato, a voz de uma criança pequena. Até hoje, não encontraram explicação para o ocorrido, exceto a possibilidade de algo além da compreensão natural. O caso permanece confidencial e jamais foi divulgado, nem deverá ser. Trabalho como atendente de bar em um restaurante e bar nos arredores de Baltimore. Vou tentar descrever o ambiente para que a história fique clara. O lugar é bem agitado, mas funciona de forma diferente. Não existem garçons. Nós, os bartenders, cuidamos de tudo enquanto os cozinheiros trabalham nos fundos. Quem quiser pedir comida ou bebidas não alcoólicas também faz isso diretamente no balcão. Quando tudo estiver pronto, é só buscar no mesmo lugar. Não sei bem o motivo dessa escolha, mas talvez seja para evitar contratar garçons. Apesar disso, o ritmo acelerado combina comigo, e eu gosto dessa dinâmica. Curiosamente, o local atrai bastante gente, mesmo sem ter nada de excepcional. A atmosfera animada, música boa, público descontraído e uma área perto do DJ para dançar e conversar fazem a diferença. A energia do lugar e o movimento constante tornam o trabalho mais leve. E as horas passam voando. Gosto muito de conhecer novas pessoas, então essa profissão é ideal para mim. Acho que ficaria inquieto se tivesse que lidar com dias mais tranquilos. Claro, sei que alguns preferem a calmaria, mas esse não é o meu caso. Naquela noite tudo começou como de costume. Era fim de semana, então sabíamos que o bar ficaria lotado. Eu estava pronto para o movimento. Por volta de certo horário, as pessoas começaram a chegar em massa. O público daquela noite parecia mais jovem, formado principalmente por estudantes universitários. Isso sempre significa mais bagunça, mais dança, bebidas derramadas e gorjetas mais baixas, o que para mim é um ponto negativo. Um grupo de calouros pediu rodadas e mais rodadas de shots de tequila, numa velocidade que quase me fazia perder o ritmo de preparar sal e limão. Quando eles tomam conta do balcão, a situação vira um caos. Um dos garotos, já muito bêbado, me abordou 3 vezes com a mesma tentativa de flerte. Enquanto eu me virava para dar conta do movimento, notei um casal de idosos entrando e se acomodando em uma mesa no canto do restaurante. Não parecia nada fora do comum, mas achei curioso ver pessoas da idade deles em um ambiente tão barulhento. Não tive tempo de pensar mais nisso, já que o bar estava um turbilhão de pedidos. Passados uns 30 minutos, enquanto eu terminava uma sequência de gin tônicas, olhei novamente para o casal. Minhas mãos continuavam em movimento, mas minha mente focou neles. Foi aí que percebi algo estranho. Eles não haviam pedido nada, nem comida, nem bebida. Não conversavam, apenas encaravam fixamente a parede ao lado, imóveis como estátuas. Achei aquilo esquisito, mas não dava para largar o balcão no meio daquela correria. Imaginei que talvez estivessem esperando por alguém ou não soubessem como funcionava o sistema de pedidos. Assim que consegui um momento de folga, fui até lá para ver se precisavam de algo. Me aproximei com o sorriso mais simpático que consegui. Eles permaneciam imóveis, virados para a parede. Nem mesmo reagiram à minha chegada. Pigarreei e perguntei, educadamente, se queriam algo para comer ou beber. A mulher não demonstrou ter ouvido, continuando a encarar o vazio à sua frente. O homem, por outro lado, virou o rosto devagar, como se estivesse em câmera lenta. Quando finalmente vi sua expressão, um arrepio me percorreu. A pele dele era extremamente pálida, marcada por rugas profundas, e seus olhos pareciam afundados nas órbitas. Ele não falou nada. Apenas me encarou por um instante e balançou a cabeça de maneira firme, em silêncio. Havia algo no olhar dele que me deixou desconfortável, quase gelado. Murmurei qualquer coisa e saí rapidamente, com uma sensação que não consigo descrever. Aquelas 2 pessoas não pareciam fazer parte daquele bar, nem daquela época. Evitei encarar a mesa onde estavam por um bom tempo. Mais tarde, quando o movimento diminuiu, lembrei-me deles e resolvi dar uma olhada. O susto quase me fez derrubar o copo que estava segurando. Os 2 estavam olhando diretamente para mim. Cruzei o olhar com a mulher, mas ela não desviou por nenhum instante.
Foi um dos momentos mais desconfortáveis que já tive enquanto trabalhava. Desviei o rosto e fingi estar ocupado, tentando ignorar a crescente sensação de pânico. Pouco tempo depois, olhei novamente para a mesa, mas eles já haviam ido embora. Um alívio enorme tomou conta de mim, embora eu sinta que isso soa um pouco cruel. Mais tarde, enquanto fechava o bar ao lado da Amanda, minha colega, a cena ainda martelava na minha cabeça. Amanda trabalha ali há anos e tem um talento especial para lembrar de qualquer pessoa que passa pelo bar. Resolvi perguntar se ela tinha notado algo estranho naquela noite. Ela me olhou com confusão e disse que não sabia do que eu estava falando. Insisti, descrevendo o casal de idosos que havia se sentado no canto. Amanda, no entanto, balançou a cabeça, afirmando que não se recordava de ninguém com aquelas características. Ela até brincou, dizendo que eu devia estar imaginando coisas. Em seguida, começou a listar uma dezena de pessoas que passaram por lá e os pedidos que fizeram, mas em nenhum momento mencionou o casal. Apesar de rir junto com ela para não parecer maluco, por dentro eu estava apavorado. Eu sabia o que tinha visto. Como ela poderia não ter notado? Quando saímos e trancamos o bar, comecei a me questionar se tudo não havia sido fruto da minha imaginação. Mas, a caminho do carro, algo aconteceu que fez meu coração quase parar. Sob a luz fraca de um poste do outro lado da rua, duas silhuetas escuras permaneciam imóveis. Não tive dúvida. Eram eles. Tentei gritar, mas minha voz simplesmente não saía. Meu corpo agiu por instinto. Corri para o carro, entrei apressado, tranquei as portas e arranquei sem olhar para trás. A viagem até em casa foi aterrorizante. Eu murmurava, meu Deus, repetidas vezes, tentando manter a calma enquanto dirigia. Minha mente fervilhava com perguntas. Como Amanda não viu nada? Eles eram reais? Será que estou perdendo a sanidade? Nada fazia sentido. Gostaria de dizer que essa história teve um desfecho, mas não teve. Nunca mais vi aquele casal. Nunca soube o que realmente aconteceu. E, sinceramente, acho que nunca vou saber. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Por causa da minha incerteza e também da insistência constante dos meus amigos, finalmente resolvi experimentar uma plataforma de encontros online. Já fazia um bom tempo desde meu último relacionamento, e embora não acreditasse muito na possibilidade de encontrar alguém autêntico por meio de um aplicativo, a mistura de solidão e curiosidade acabou me convencendo a criar um perfil. Depois de deslizar o dedo várias vezes pelos perfis disponíveis, um deles se destacou, Ricardo. Na foto aparecia um homem aparentando pouco mais de 30 anos, com um olhar intenso e um sorriso sutil que imediatamente me despertaram interesse. Sua descrição era curta, mas cativante, mencionando sua paixão por livros clássicos e por caminhadas noturnas. Começamos a trocar mensagens, e logo ficou claro que havia algo singular nele. As conversas fluíam de maneira fascinante e percebi que ficava ansiosa para ouvir mais de suas ideias. Após alguns dias trocando mensagens, ele sugeriu que nos encontrássemos. Marcamos em um café sofisticado no coração da cidade. No dia do encontro, senti uma mistura de nervosismo e empolgação. Escolhi meu vestido favorito e cheguei ao local alguns minutos antes do combinado. Assim que entrei, avistei Ricardo em uma mesa próxima à janela, observando calmamente o movimento da rua. Laura, que bom que veio, disse ele levantando-se e me cumprimentando com um beijo delicado na bochecha. Sua voz era baixa e envolvente, carregando um tom que parecia acolher e tranquilizar ao mesmo tempo. A conversa começou de maneira espontânea e fluida. Falamos sobre trabalho, hobbies e sonhos, mas havia algo no Ricardo que permanecia envolto em mistério, algo que seus olhos escuros pareciam guardar como um segredo bem protegido. Enquanto a conversa seguia, pequenos detalhes começaram a chamar minha atenção. Sempre que perguntava sobre sua vida pessoal, suas respostas eram vagas, e ele rapidamente mudava o foco para assuntos mais gerais.
Apesar disso, seu carisma era inquestionável e quanto mais tempo passávamos juntos, mais me sentia atraída. Conforme a noite se aproximava do fim, Ricardo propôs continuarmos a conversa em sua casa. Tenho uma adega incrível e adoraria que você experimentasse alguns vinhos, disse ele, com um sorriso que irradiava confiança. Por um instante hesitei. Uma parte de mim sugeria cautela, mas sua presença magnética era difícil de ignorar. A curiosidade venceu e aceitei o convite. Seguimos para sua residência, uma casa antiga localizada na parte histórica da cidade. O lugar era impressionante, com detalhes arquitetônicos que remetiam a outra época. Assim que entramos, o aroma de incenso preencheu o ar, enquanto a luz fraca das velas fazia sombras dançarem pelas paredes. Ele me levou à sala, serviu 2 taças de vinho e me entregou uma, roçando seus dedos nos meus de forma quase imperceptível. Senti um arrepio que misturava empolgação e uma leve inquietação. À medida que a conversa continuava, Ricardo começou a falar sobre seu interesse por temas misteriosos, como rituais antigos e saberes quase esquecidos. Há coisas neste mundo que a maioria das pessoas simplesmente não consegue perceber, disse ele, olhando nos meus olhos com uma intensidade que me deixou sem palavras. Embora suas palavras me causassem uma certa apreensão, havia algo no tom de sua voz e no jeito que ele falava que me mantinha presa. Era como se estivesse sob algum tipo de encanto, incapaz de desviar os olhos da profundidade enigmática que seus olhos transmitiam. Aquela noite continuou a se desenrolar, e o mistério que envolvia Ricardo apenas se intensificava. Cada vez que eu tentava conduzir a conversa para algo mais leve, ele retomava assuntos carregados de sombras e enigmas. Em vez de me afastar, sua intensidade e fascínio pelo desconhecido me prendiam ainda mais. Não lembro o momento exato em que Ricardo se inclinou levemente, com aquele sorriso enigmático, e disse: preciso lhe mostrar algo. Vai ajudá-la a compreender melhor o que sou. Meu coração disparou, tomado por uma mistura inquietante de curiosidade e receio. Mesmo com a intuição pedindo cautela, a força da conexão entre nós era impossível de ignorar. Ele se levantou e estendeu a mão, guiando-me até uma porta no final de um corredor pouco iluminado. À medida que avançávamos, o ar se tornava mais pesado, impregnado pelo aroma forte de incenso. Ricardo abriu a porta sem pressa, e eu sequer imaginava que o que estava atrás dela mudaria tudo para sempre. Passamos por um cômodo escuro, até alcançarmos outra porta, feita de madeira robusta, escondida atrás de uma cortina espessa de veludo. Ao abri-la, um cheiro agridoce, ao mesmo tempo doce e metálico, misturava-se ao incenso, criando uma atmosfera opressiva. Uma escada estreita conduzia às profundezas da casa, e cada passo ecoava de forma surda, aumentando minha inquietação. Preciso que veja isso. Vai transformar sua visão do mundo, murmurou ele, como se me confidenciasse um segredo precioso. O nó no meu estômago ficou mais apertado, mas a mão de Ricardo segurando a minha parecia oferecer um estranho equilíbrio entre medo e segurança. Chegamos a um salão amplo, iluminado apenas pela chama tremulante de velas negras. As paredes eram adornadas com tapeçarias antigas, cheias de símbolos que não reconhecia, e o ambiente parecia vibrar ao som de cânticos baixos, quase hipnóticos. No centro do salão, um grupo de pessoas usando túnicas negras formava um círculo ao redor de um altar de pedra. Seus rostos estavam ocultos por capuzes, mas seus olhos brilhavam com um fervor intenso à luz vacilante. Sobre o altar, uma pessoa estava imobilizada, amordaçada, com os olhos arregalados em puro terror. Meu instinto imediato foi recuar e correr dali, mas Ricardo segurou minha mão com mais força, os dedos pressionando minha pele com firmeza. Confie em mim, disse ele, a voz carregada de um misto estranho de doçura e urgência. Este é apenas o início de algo extraordinário. Meus pensamentos gritavam para fugir, mas meu corpo parecia preso, incapaz de se mover. Ricardo soltou minha mão e caminhou em direção ao altar, pegando um livro antigo, de capa de couro desgastada. Começou a entoar palavras em latim, e sua voz ressoava pelo ar como se carregasse uma energia densa e perturbadora.
O grupo ao redor respondia em uníssono, suas vozes criando uma melodia irregular que parecia penetrar até o fundo da minha alma. O pânico começou a tomar conta de mim, mas algo naquele ambiente, talvez o ritmo dos cânticos, me paralisava, como se forças invisíveis me mantivessem ali. Ricardo então ergueu um punhal de aparência cerimonial, cuja lâmina refletia uma luz inquietante, e se aproximou da pessoa amarrada no altar. Minha vontade era gritar, mas minha voz não saía, presa pela avalanche de medo. Antes que pudesse reagir, senti mãos firmes segurando meus braços. Uma figura encapuzada se inclinou ao meu lado e murmurou baixinho: "Não se mexa, agora você é uma testemunha, faz parte de nós." Tudo aconteceu num piscar de olhos, um brilho prateado seguido por um grito abafado que cessou rápido demais. A vítima parecia implorar por socorro, mas era inútil. Ninguém poderia ajudá-la. E eu estava paralisada, incapaz de reagir, com a certeza esmagadora de que aquilo era um erro colossal. E agora, perdida em meio ao horror, não sabia o que fazer. O sangue escorreu pelo altar, pingando em recipientes estrategicamente colocados ao redor. Os integrantes daquela seita se curvaram, sussurrando palavras que pareciam consumir o ar, deixando o ambiente ainda mais sufocante. Ricardo, com as mãos tingidas de vermelho, ergueu os olhos na minha direção. Um sorriso se formou em seu rosto, uma expressão que ainda me provoca calafrios. "Era isso que eu queria que você visse", murmurou ele. "O verdadeiro poder, a conexão com o desconhecido." Eu queria correr, gritar, mas meu corpo parecia preso, afundando em um abismo de desespero. O ritual continuava, cada vez mais grotesco. Os membros da seita beberam do conteúdo dos recipientes enquanto recitavam frases que soavam como de outra dimensão. O ambiente ao meu redor começou a se deformar, como se a própria realidade estivesse se desintegrando. Quando tudo terminou, o salão mergulhou num silêncio perturbador. Os encapuzados começaram a sair, mas seus olhares permaneciam cheios de um fanatismo ardente. Ricardo se aproximou de mim, ainda com as mãos manchadas de sangue, e aquele sorriso sombrio voltou ao seu rosto. "Agora você entende", disse ele, sua voz calma, mas impregnada de uma escuridão inquietante. "Agora sabe o que significa fazer parte de algo maior." Naquele instante, soube que precisava sair dali. Ricardo, aquele lugar, tudo ao meu redor, era uma ameaça. Mas também entendi que fugir não seria tão simples. A escuridão daquela seita era mais densa e poderosa do que eu podia imaginar. Com meu coração disparado, procurei uma saída. O cheiro de sangue, os cânticos ecoando em minha mente e o olhar de satisfação de Ricardo me perseguiam enquanto corria. Cheguei ao vestíbulo e me atirei contra a porta principal. Minhas mãos tremiam tanto que demorei para girar a maçaneta. Quando finalmente consegui abrir, o ar frio da noite bateu no meu rosto, trazendo um alívio momentâneo. Saí correndo para a rua sem olhar para trás, movida por um pânico primal. Mas logo percebi que estava perdida. Não conseguia encontrar o caminho de volta para a avenida principal. Voltar para casa era impensável. Ricardo sabia onde eu morava. Precisava desaparecer. Cada sombra parecia esconder algo, e cada ruído me fazia saltar como se o próprio mundo conspirasse contra mim. Minha mente, em frangalhos, dizia que eu estava sendo seguida. Olhei para trás várias vezes, mas não vi ninguém. Mesmo assim, o medo persistia, como se figuras encapuzadas estivessem sempre à espreita. Parei em um beco escuro tentando recuperar o fôlego, mas minha mente não parava de correr. Precisava fugir, desaparecer sem deixar rastro. Decidi que a rodoviária era a minha melhor chance. Um ônibus poderia me levar para longe, até a casa da minha mãe, em um vilarejo que Ricardo desconhecia. Quando finalmente cheguei à rodoviária, o lugar estava quase deserto. Apenas alguns viajantes e pessoas em situação de rua ocupavam o espaço. Sentei, tentando me acalmar, mas, de repente, senti alguém ao meu lado. Virei-me e vi uma mulher sentada próxima. Seus olhos eram firmes, mas havia algo de estranho em sua postura. "Você vai voltar conosco", disse ela num tom que era calmo, mas carregado de autoridade. "Não pode fugir do que se tornou agora." Reuni o que restava de coragem em mim
Ergui-me de um salto e corri sem olhar para trás, deixando a rodoviária às pressas. Cruzei a rua às cegas, desviando de carros que passavam velozmente. Um deles quase me atingiu. Fui lançada ao chão, o impacto percorrendo meu corpo como uma onda de dor. Mesmo atordoada, obriguei-me a continuar. O medo era um combustível cruel, mas eficaz. Finalmente consegui deixar a cidade para trás. Com o corpo esgotado e a mente despedaçada, segui em direção ao único lugar que me parecia seguro, o vilarejo onde minha mãe vivia. Quando cheguei, era madrugada. Ela me acolheu sem hesitar, com os olhos carregados de preocupação. Não perguntou nada. Apenas me envolveu em um abraço que, por um breve momento, me deu a ilusão de segurança. Os primeiros dias foram uma mistura estranha de alívio e inquietação. Porém, as noites eram assombradas por pesadelos que não me deixavam em paz. Revivia cada detalhe do ritual. Os cânticos, o altar, o olhar de Ricardo, agora transformado em algo mais sombrio, um poço sem fundo do qual eu não conseguia escapar. Acordava no meio da noite, banhada de suor, com o coração martelando no peito. Até que certa noite, o pesadelo se tornou real. Acordei com uma sensação aterradora de que algo me observava. Minha mãe dormia no quarto ao lado. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho, e fui até a janela. Ao puxar a cortina, me deparei com uma visão que me paralisou. Cercando a casa, sob a escuridão da noite, estavam figuras trajando túnicas pretas. Seus rostos eram indistintos, mas seus olhos, eu podia senti-los, queimavam com um ódio quase palpável, fixos em mim. Meu coração quase parou ao reconhecer um deles, Ricardo. De algum lugar, talvez dentro da minha própria mente, ouvi um sussurro. Ele veio por você. Você pertence a nós agora. Mais figuras surgiram, suas feições carregadas de algo que eu só podia descrever como sobrenatural. O terror tomou conta de mim quando vi Ricardo dar um passo à frente. Seu rosto começou a se transformar, as feições humanas se contorcendo, revelando algo monstruoso, uma essência do mal que ultrapassava qualquer compreensão. Não suportei mais. Fui tomada por um impulso de sobrevivência e corri em direção à porta dos fundos. Despertei minha mãe no processo. "Precisamos sair daqui agora!" Gritei sem me preocupar em explicar. Ainda confusa e assustada, ela me seguiu e juntas fugimos para a noite. Deixamos para trás a casa, nossas lembranças e qualquer resquício de normalidade. Assim começou minha nova realidade. A fuga. De cidade em cidade nunca permanecíamos por muito tempo, sempre com medo de sermos encontradas. A seita parecia estar em todos os lugares. As figuras de preto não desapareciam. Elas nos observavam, seguiam, espreitavam. Por fim, encontramos abrigo em um pequeno povoado, escondidas com parentes da minha mãe no interior do estado do México. Lá, rezei como nunca antes. Pedi proteção, força e um pouco de paz. Mas, acima de tudo, pedi um fim para o tormento. O tempo passou de forma indistinta, cada dia se misturando ao outro. Vivíamos à deriva, amparadas pela generosidade da família. Apesar disso, a ameaça nunca desaparecia por completo. Cada dia era uma batalha, cada noite um novo pesadelo. Mas de alguma forma continuei. Agarrava-me a uma pequena centelha de esperança, a uma voz frágil dentro de mim que me dizia que enquanto eu lutasse, havia uma chance, por menor que fosse, de escapar do mal que me perseguia. Até hoje seguimos em fuga. Estou convencida de que eles ainda estão próximos, sempre à espreita. Não temos mais uma vida nossa. Abandonamos tudo, família, amigos e qualquer resquício de esperança. Nunca deveria ter confiado em um estranho. Nunca deveria ter aceitado aquele encontro. Foi esse momento que me arrastou para a perda completa, condenando-me a viver mergulhada no medo incessante. Se alguém estiver ouvindo isso, meu único conselho é: pense bem antes de confiar em alguém que você não conhece. Uma decisão pode ser o suficiente para te levar a encarar o verdadeiro inferno. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar.
Boa noite, Dom. Vou compartilhar um episódio estranho que aconteceu com meu pai quando ele trabalhava como policial na nossa cidade, no Chile. Isso aconteceu há muito tempo, mas a história ainda dá arrepios e levanta questões sobre o que consideramos real. Acho que vale a pena dividir essa experiência com seu público. Meu pai, Humberto, fazia patrulha junto com seu parceiro Gabriel. Era uma madrugada qualquer quando receberam um chamado urgente pelo rádio para investigar uma casa abandonada. Vizinhos próximos relataram ter ouvido gritos assustadores vindos do local e temiam que algo terrível estivesse acontecendo. Apesar disso, ninguém teve coragem de entrar. Assim, pediram que a polícia chegasse rapidamente. Meu pai dirigia e acelerou para atender ao pedido. Quando entraram na rua indicada, viram moradores que os chamavam, ansiosos, acenando em direção à viatura. A maioria estava de pijama, o que não era surpresa, já que a noite estava avançada. Sem perder tempo, ele e Gabriel desceram do carro. Antes que qualquer um dos vizinhos pudesse explicar melhor, um grito agudo vindo da casa abandonada ecoou, cortando o silêncio. Era uma voz feminina, carregada de desespero. Meu pai orientou as pessoas a voltarem para suas casas, alertando que poderia ser perigoso ficarem por perto. Ainda assim, muitos se esconderam atrás das cortinas, espiando pela janela. Ele e Gabriel, então, se aproximaram da casa que estava visivelmente em ruínas. Bateram na porta, avisando em voz alta que a polícia estava ali e que seria melhor para quem estivesse dentro se entregar. Nenhuma resposta veio. Só outro grito, mais perturbador ainda, segundo meu pai. Ele conta que o som era tão angustiante que fazia o corpo gelar. Gabriel tomou a iniciativa e deu um chute na porta. A madeira velha e podre cedeu facilmente. Com armas e lanternas em mãos, os dois entraram, inspecionando cada canto do térreo. O que encontraram ali foi puro abandono. Lixo espalhado, cheiro insuportável, teias de aranha e móveis quebrados. Não havia sinal de ninguém, nem de pessoas, nem de animais. Foi então que escutaram barulhos no andar de cima. Algo arrastando-se pelo chão, como se alguém ou alguma coisa estivesse se movendo devagar. Mesmo sem ouvir mais gritos, decidiram subir as escadas com cautela, seguindo os procedimentos. Já no segundo andar, começaram a iluminar os cômodos, um por um. Mas, para a surpresa deles, não havia absolutamente nada ali. Nenhuma pessoa, nenhum esconderijo, nenhuma janela aberta. Era como se ninguém pudesse ter saído sem ser visto. A parte mais estranha estava em um dos quartos. No centro do chão, um círculo grande com um pentagrama estava desenhado. As paredes estavam cobertas por inscrições em um idioma que meu pai não reconheceu, tudo pintado com fezes. Eles imediatamente isolaram o local, pois, mesmo sem encontrar ninguém, ficou claro que era um lugar perigoso e cheio de mistérios perturbadores. Depois disso, meu pai e Gabriel conversaram com alguns moradores para tentar compreender melhor o que estava acontecendo. Eles relataram que, desde por volta de 1h da madrugada, começaram a escutar gritos assustadores. No começo, ninguém conseguia identificar de onde vinham, mas ao abrir as janelas ou sair para conferir, perceberam que o som vinha daquela casa abandonada. O fato deixou todos amedrontados e perplexos, já que o imóvel estava vazio havia anos. Alguns mencionaram que, em certas noites, era possível ver pessoas entrando por uma das janelas da frente, sempre na calada da madrugada. Eles suspeitavam que esses indivíduos estavam fazendo algo estranho por lá, mas nunca tiveram coragem de se aproximar. Por medo do que poderia acontecer, preferiam se trancar dentro de casa e não arriscar investigar mais a fundo. Esses relatos ajudaram a pintar o quadro da situação, mas ninguém soube explicar de quem eram os gritos ou o que exatamente acontecia lá dentro. Meu pai tem uma teoria. Acredita que tudo isso era obra de algum tipo de demônio. A base para sua hipótese são os sinais claros de rituais satânicos no andar superior e as histórias dos vizinhos sobre os homens suspeitos entrando no local pouco antes do ocorrido. Para ele, a ligação era evidente, mas naturalmente essa ideia jamais poderia ser registrada em um relatório oficial. No final, o caso ficou sem solução. Algum tempo depois, as autoridades decidiram demolir a casa, já que não havia mais um dono legal para a propriedade.
Não sabemos se o terreno permaneceu vazio ou se algo foi construído ali, já que não moramos mais naquela cidade. Ei, pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.